Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, aqui é o Felipe do PlugSign, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre posicionamento de assinatura. Então, num caso recente, a gente surgiu uma demanda aqui de posicionar as assinaturas de várias pessoas e como fazer esse cálculo de forma automática e progressiva. Então, eu tenho 3 pessoas, 4 pessoas, 5, 7 pessoas para assinar um documento. A gente vai usar aqui o endpoint de requests com documentos, que é esse aqui. Então esse endpoint aqui ele faz a solicitação de assinatura e ele tem esse objeto recipients para as pessoas. Dentro desse objeto a gente pode pedir uma assinatura e aqui em fields, que é o que a gente vai pedir, a gente tem largura, altura, posição x e y. Para o nosso teste eu criei esse documento simulando um contrato. Então aqui é como se eu tivesse um contrato de 2 páginas, tem a primeira e a segunda. E a terceira página eu deixei em branco, que é onde eu quero posicionar a assinatura e nome de todas as pessoas. Eu vou pedir o primeiro aqui no canto, depois o próximo no meio, o próximo do outro lado e assim por diante para todos os campos. Então, como que ficou o código? Vamos dar uma analisada. Eu tenho aqui as minhas variáveis do meu token e do meu documento. E aqui eu separei, eu vou fazer para 2 pessoas inicialmente, mas eu separei aqui as posições x e y das assinaturas e as posições x e y dos campos de texto. Eu separei do código para ficar mais fácil da gente entender como que eu calculei. Então aqui, se a gente pegar a assinatura 1, eu coloquei ela com 100, a posição 100%. Então ela vai ficar 100 pixels da esquerda e 100 pixels de cima, mais ou menos aqui. Tá? E o texto eu posicionei 100, na largura e na altura eu posicionei 180. Por que 180? Porque a assinatura, eu até deixei comentado aqui, ela tem 200 por 75. Então ficou o 75 da altura da assinatura mais 5 pixels de margem. Então ela vai ficar em tese 5, esse texto do nome vai ficar 5 pixels para baixo da assinatura. E o texto ele tem 200 por 20. Então ele vai ficar basicamente com a mesma largura da assinatura. E aí o que eu fiz pro segundo, que é interessante? A assinatura 2 ficou a posição X mais 250. Por quê? Porque a assinatura 1 ela está a 100 pixels da esquerda e ela tem 200 de largura. Ou seja, eu quero 100 mais 200 da largura dela mesma, mais 50 de margem. Então, em tese, ela vai ficar ali mais ou menos 50 pixels da primeira assinatura. E para o texto eu fiz a mesma coisa, porque ele tem a mesma largura. Então, se ele está a 100 pixels da esquerda e ele tem 200 pixels, eu preciso de 350. Então, assim eu consigo fazer esse posicionamento e esse espaçamento. Se eu tivesse um terceiro, eu poderia pegar a segunda e somar 250. Se eu tivesse um quarto, a mesma coisa, na mesma linha. Se a gente mudar a linha, eu sigo a mesma lógica na posição X de copiar e na posição Y que eu faço a soma. E aí eu consigo fazer esse posicionamento. Aqui o meu código está muito simples, eu fiz tudo na mesma chamada. Então eu estou chamando requests documents. E aí aqui em recipients eu tenho o primeiro recipient, que é o Felipe, onde eu peço a assinatura e eu peço o nome completo. E no segundo recipient eu pego a assinatura e peço o nome completo. E aqui eu só faço a chamada e respondo se der algum erro. E aí eu já fiz uma chamada agora e trouxe aqui para vocês o resultado. Então aqui é a primeira e aqui é a segunda. Se a gente ver a primeira aqui, ele ficou 100 pixels da esquerda e 100 de cima, assinatura e nome completo com a mesma largura e aqueles 5 pixels que eu falei. Eu poderia até ter dado um espacinho um pouco maior, seria aconselhável, 5 é muito pouco. Olhando agora eu daria pelo menos uns 10 ou 15 pixels. E temos a segunda. A segunda, eu vou colocar aqui no mesmo alinhamento na altura. Então ele ficou 50 pixels para a direita, na mesma posição e no mesmo alinhamento. Se a gente olhar essa segunda, ela ficou até um pouco mais longe aqui. Então daria para essa primeira jogar 50 pixels para a esquerda
Consequentemente, a segunda ficaria mais 50 para a esquerda e daria para encaixar 4 assinaturas aqui nessa tela, nessa linha facilmente. Então aqui 4, 8, 16, daria para colocar mais de 32 assinaturas aqui, talvez 36 assinaturas, seria 32 mais 4, mais uma linha facilmente, né? Então assim você consegue fazer esse cálculo do posicionamento. Basicamente é só lembrar de calcular a posição da anterior mais o tamanho da anterior mais um espaçamento. Você poderia até ter variáveis de espaçamento fixas, que você só somaria posição 1, posição 2, espaçamento. Aí a 3, posição 1, posição 2, posição 3, espaçamento. E assim por diante, né? Ou só posição 1, espaçamento. Aí a 3, posição da 2 mais o espaçamento. A 4, posição da 3 mais o espaçamento. Assim você consegue fazer um cálculo ali bem simples para ir distribuindo esses elementos de forma proporcional na página. E aqui eu calculei a largura da página com 1000 pixels, então eu ainda poderia usar isso como variável para eu fazer o meu sistema já calcular automaticamente quantos que cabe na página. Porque eu sei que tem 200 e é 1000, 2, 4, 6, 8, 10. Sem espaçamento nenhuma, 5. Se eu for colocar 4, eu pego esses 200 e divido esses 200 por espaçamento entre as 3. Acabou. Eu consigo fazer o cálculo ali, né, desse espaçamento proporcionalmente. Beleza? Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse código de exemplo aqui está disponível no GitHub e está aqui nos comentários do vídeo para você fazer um fork ou fazer um pull aqui desse código e editar ele daí no seu software. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.